Bom dia, meu nome é Guilherme Lambach e eu vou fazer a apresentação da comparação entre dois padrões de arquitetura. Sou do curso de BCC, Ciências da Computação. Então tá, vamos começar. Arquitetura de software. Primeiro, o que é? Basicamente, podemos resumir a arquitetura de software como conjuntos de estruturas que definem o sistema. No fim, às vezes são até meio que normas de como montar o sistema, criar novas funcionalidades, ou até como o sistema está montado. A gente pode falar, tipo, arquitetura de software para a parte de mensageria, uma arquitetura de mensageria. A gente sabe que vai ter serviços para mensageria e a arquitetura vai se acabar sendo distribuída. Então a gente consegue fazer algumas presunções de como a arquitetura funciona daquele sistema. Então a finalidade dele, no fim do dia, é dar uma compreensão do sistema comum para todo mundo, definir os padrões daquele sistema e explicitar até os detalhes técnicos do sistema. Tá, mas então vamos finalmente começar a falar sobre um dos tipos de arquiteturas de software. Microserviços. O microserviço é um padrão de arquitetura com uma estrutura de uma aplicação que ele não é baseado em nenhuma tecnologia específica. Tipo, eu só uso Java com microserviços, ou eu só vou usar Docker com microserviços. Não. Você poderia usar simplesmente microserviços em vários computadores separados, sem usar Docker, sem usar nada disso. Ele tem uma finalidade bem simples: separar responsabilidades e separar aplicações em coisas únicas, totalmente separadas. A ideia é a gente compartimentar tudo, deixar tudo o seu próprio ser, sendo como se a gente estivesse separando, na verdade, cada serviço ou componente daquele sistema como um indivíduo de fato. Então a gente vai entrar nos detalhes dele. Quais são as características dele? Então, como eu falei, serviços pequenos, a gente vai querer fazer esses de indivíduos serem bem resumidos. Por quê? A gente não vai querer que ele faça muitas coisas, porque daí a gente está perdendo um pouco do jeito que a gente pode compartimentar a coisa. Acaba perdendo um pouco o sentido do microserviço se tu começa a fazer um microserviço gigantesco, porque daí na verdade parou de ser microserviço. A ideia de serviço daí ele é ser independente, então ele não pode depender de ninguém, ele tem que ser ele próprio. Óbvio, quando fala não depender de ninguém, não é no sentido amplo da coisa que é tipo, ele não pode buscar informação de um outro lugar ou coisa do tipo, é só ele ser uma entidade própria. E ele tem que ser autônomo, então tem que ter o próprio banco de dados, ele não tem que depender do banco de dados de um serviço totalmente separado. Ele, para funcionar, tem que depender dele mesmo. Ele vai ser modelado normalmente em torno das funcionalidades do negócio. Então a gente pode falar, para um carrinho de compras, então vai ser o microserviço de carrinho de compras, para aquela funcionalidade específica. Vai ser multidisciplinar em tecnologias, então a gente poderia ter um microserviço em C, um outro em Rust, um em Go, JavaScript e por aí vai. Qualquer outra linguagem, tecnologia que você quiser, ou for a melhor resposta para aquele problema. Uma vantagem muito boa dele é o isolamento de falhas, porque se falhar um serviço na arquitetura, só falhou um específico serviço, não o sistema por completo. E a comunicação dele externa. A comunicação externa, no caso, é que cada serviço, como eles vão estar separados entre si, a comunicação vai ter que ser por rede entre cada um deles daí, para poder dividir as informações. Qual que é uma representação dele? Então a representação dele, na verdade, também é bem simples. Que a gente pode ver, cada uma dessas entidades estão separadas. Por exemplo, essa de Account Services. Ela é um serviço separado, com o seu próprio banco de dados. Assim mesmo como o Inventory Service é seu próprio serviço separado, com seu próprio banco de dados. E até o Storefront, ou Web App, também está separado. Óbvio, ele não precisa de um banco de dados ele próprio, mas ele vai interagir com os outros serviços que têm as responsabilidades específicas. Por exemplo, ele interage com a conta, o inventário e até a parte de shipping. Então ele vai interagir com todos os componentes separados. Não está tudo em um único lugar. Então o que são os casos de uso? O caso de uso de microserviço acaba encaixando um pouco no mesmo caso de uso de sistemas distribuídos. Porque microserviços é um tipo de sistema distribuído, justamente. Então acaba sempre caindo bastante em softwares que precisam separar as partes do sistema para poder rodar a aplicação, porque às vezes é muitas pessoas que acessam muitos dados, então fica muito pesado para um computador único ou dois computadores únicos. Então a gente acaba caindo nos exemplos de Big Techs no fim do dia. Big Techs ou até bancos gigantes. Que daí acaba, por exemplo, na Amazon, que ela vai fazer um serviço de carrinho de compras, só dele,
Por quê? Tem muita gente comprando. Tem muita gente botando coisas que a gente compra. O catálogo de produtos, daí um microserviço só pra isso. Um pra processamento de pedidos, daí. Ou até de pagamentos, por aí vai. Mesma coisa pra Netflix, que deu serviço de recomendação, que vai ter que ter. E tem um detalhe, verdade. Quando tu fala um serviço de recomendação, não é que só tem um único. A vantagem do microserviço é que tu pode ter, tipo, o mesmo código, só que duas instâncias diferentes. Tipo, dois serviços de recomendação. Pra quê? Porque assim tu distribui o processamento para dois computadores diferentes com o mesmo princípio, com o mesmo objetivo. Que daí você separou só o quem tá processando, mas o resultado é o mesmo. É só para você conseguir distribuir e não deixar um serviço só ter gargalo. Que é assim, justamente, sistemas distribuídos. Daí, o Uber também, para serviço de roteamento, localização, pagamentos e notificação de mensagens. Então agora a gente entra nos monolitos. É um padrão de arquitetura mais tradicional, mais antigo, que é uma entidade única. Esse é o melhor jeito de resumir o monolito. A característica é uma unidade única. Todo código-fonte, módulos, tudo vai em um único lugar e gera um único código. Óbvio, você pode ter um banco de dados separado que daí não é algo... não é o único... Tipo... Não é único, mas é o único banco de dados que aquele serviço usa, às vezes. E é um banco de dados compartilhado que, tipo... Todos os módulos, carrinho de compras, processamento de pagamento, todos estão usando o mesmo banco. A comunicação é interna, então é chamada de funções, na verdade. Você não está fazendo chamadas por rede. Que você acaba, no fim do dia, né, ganhando em processamento e desperdício de memória. Mas a gente vai entrar nas comparações depois, justamente, entre cada serviço. De representação. É bem simples. É um monolito. Então tá tudo dentro de uma caixinha, que a gente pode ver que é o sistema de e-commerce. Que daí tem a interface do shopping, o serviço de catálogos, o serviço de desconto, o serviço de ordens, e tudo utilizando um único banco de dados. Qual que é o caso de uso de um monolito? Já que ele é antigo, então por que alguém ia querer usar algo que é antigo? Bem, por uma simples razão. Ele é simples. Então, para um problema simples, por exemplo, uma página web simples, um serviço web simples, você vai querer usar ele. Para um programa desktop simples, você vai querer usar ele. Para um MVP, uma POC, ou no caso, mínimo produto viável, né, ou uma prova de conceito, você vai querer usar ele. E sistemas com baixa intensidade. Se teu sistema não precisa ser distribuído, não tem por que fazer distribuído. Então, qual é a comparação entre eles de fato? Um monolito, como eu falei, entidade única. Microserviços, múltiplas entidades. Monolito, um único artefato, então ele só gera um único deploy, tu só vai mandar um único servidor. O microserviços tu vai separar em múltiplos locais, então o deploy dele acaba ficando bem mais complexo que o do monolito. E você vai perceber que isso vai ser uma temática comum, vai ser sempre mais complexo. Até na comunicação, a comunicação interna é muito mais simples do que a comunicação externa por rede. Muito menos chance de dar problemas. E você, às vezes, pode dar erro de rede, você pode acabar não conseguindo chegar no outro serviço. Então acaba entrando cada vez mais complexidades. Tecnologia homogênea, você só usa às vezes uma tecnologia ou outra, mas a maior parte dos casos tu não vai usar muitas outras tecnologias. Em microserviços tu vai usar diversas outras tecnologias. Escalabilidade. Aí entra um ponto que você começa a ver os limites do monolito. Que o monolito é simples, mas o problema também dele, além da vantagem de ser simples, é o problema de ser simples. Que daí pra você escalar o monolito, você é obrigado a escalar aquela máquina. E fica muito caro você cada vez aumentar aquela máquina. Porque quando você escalou no monolito, a vantagem e desvantagem é que você escalou todos os serviços daquele monolito. Carrinho de compras, pagamento, tudo. No microserviço, você só acaba escalando, por exemplo, o serviço de carrinho. O serviço de carrinho tá travando? Vamos só escalonar ele, vai ser mais simples. A gente só aumenta ele. Aumenta a memória dele, o processador dele, só melhora aquela parte em específica. O tamanho das equipes, o monolito normalmente vai fazer em equipes pequenas, porque se for uma equipe grande, o monolito vai uma bagunça completa. E aí você percebe a outra vantagem do microserviços. Ele é bom para equipes grandes, que tem uma complexidade muito grande de software, que você precisa justamente separar as coisas. E dentro da parte de custo monetário, o monolito ele acaba sendo um pouco mais barato
pra você manter ele. Só que a partir do momento que você tem que começar a escalonar um monolito, ele começa a crescer muito o preço. Mas em contrapartida, o microserviços ele já é caro desde o começo. Porque como você vai ter que pegar às vezes computadores separados, entidades separadas, fica cada vez mais caro. Tanto até no sentido de servidor interno da empresa, que você vai gastar mais energia e tudo, até no sentido de nuvem, que hoje em dia está com um contexto cada vez mais relevante. Então a gente fala do monolito é muito baixa. Se ele quebra uma coisa, quebra tudo junto, cai todo mundo junto, vai todo mundo de mão dada. Agora o microserviço, cada um tá separado. Então se um quebrou, o resto do sistema ainda pode funcionar. E tu pode justamente trocar aquele serviço lá por uma nova instância dele mesmo. E falar, pô, aquele que caiu, ignora, vamos usar esse agora. Então essas são as comparações principais. Daí, quando que eu vou querer utilizar? Monolito, justamente, um sistema que não exige aplicação de sistemas distribuídos. Resumindo, não tem uma complexidade muito grande de processamento, não tem um gargalo muito grande de processamento, não tem muitos pedidos. É relativamente um software simples. POCs e MVPs, como eu já disse anteriormente, a não ser que, né, você já saiba que vai ter que ser um microserviço, ou ser separado em sistemas distribuídos, no caso, né, microserviços não necessariamente sistemas distribuídos. Microserviços, sistema de alta escala e complexidade, que daí tu tem que separar em múltiplas equipes. Então fica muito melhor para você manter e interagir entre múltiplas equipes com microserviços. Daí, a conclusão. A conclusão acabou me pegando um pouco de calça-riada, por assim dizer. Que, na verdade, a resposta é... depende. Qual que é o seu problema? Se você quer fazer um software muito simples, monolitos são extremamente bons hoje em dia. Tanto que ainda não. Começou a ter até uma nova tendência do pessoal fazer algo chamado monolitos modulares. Que são monolitos, só que com código já pensado para você poder migrar justamente para microserviços futuramente. Então tu começa com um monolito, se tá rodando tudo bonitinho, deixa no monolito. E em microserviços, se tu sabe que tu escalonar, você vai ser um serviço muito grande, acaba fazendo sentido daí. Então no fim do dia, acaba sendo muito uma comparação de tecnologia. E de problema, na verdade. Não é só quem é melhor, é pra que problema é melhor a resposta. Então, essa é a apresentação. Das referências eu peguei Caraca, então só eu travei. Peguei da AWS justamente, os artigos. Peguei do Martin também. E da Red Hat. É isso. Muito obrigado.